Olá, sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula. E dessa vez vamos detalhar um pouquinho mais sobre métricas de processo e de projeto, fazendo mais clara a distinção entre as duas e alguns cuidados a serem tomados. Métricas de processo têm a ver com as organizações e os processos que elas definem para o desenvolvimento de software. Esses processos seguem uma maior ou menor formalidade conforme o tipo de projeto que a organização estabelece, conforme o seu nível de maturidade, conforme o seu porte, conforme a classe de aplicações que ela desenvolve. E a gente tem dois extremos, processos tais como o processo unificado, que são chamados de heavyweights, processos pesados, porque as atividades, o ciclo de vida, os papéis que são desempenhados e os artefatos estão muito bem definidos dentro desses processos. E normalmente é um conjunto de etapas cuja a garantia de execução é aquela garantia que vai render software de qualidade. Por outro lado, existem alguns processos onde as organizações argumentam que, pela natureza dos projetos que elas desenvolvem, pelas suas crenças, pelos seus portes, elas não precisam de tanta formalidade. Por exemplo, Scrum, XP, ainda assim são processos, mas são processos ditos leves, porque eles têm um conjunto mínimo de atividades, um conjunto mínimo de papéis, os quais estão definidos, assim como seu interrelacionamento, de uma forma bem mais vaga. Quando essas organizações elas estabelecem que os seus processos são assim, elas estão dizendo, ok, se esses são os meus processos, os meus projetos vão seguir esses processos para desenvolver software. E elas esperam que o resultado disso seja um software de qualidade. Então, o que elas querem nesse momento é estar avaliando se esse processo efetivamente está agregando valor ao produto que está sendo gerado através dos processos que o seguem. Esse tipo de métrica é coletada no decorrer de todos os projetos durante longos períodos e o objetivo é fornecer e permitir estabelecer um conjunto de indicadores que, a longo prazo, definam melhorias no processo de construção de software. As métricas de projeto, algumas vezes se assemelham com esse tipo de métrica de processo, mas elas têm um foco bem mais restrito a cada um dos projetos. As métricas de projeto, elas são focadas bastante, então, em projetos específicos e centrados na figura do gerente de projeto, que através dela quer avaliar o estado dos projetos que ele está gerenciando, que estão em andamento, ele quer poder acompanhar riscos potenciais, ele quer descobrir áreas de problema antes que elas se tornem críticas e poder ajustar o fluxo de tarefas, trabalhos ou mesmo os processos de engenharia para tentar resolver essas questões e avaliar a capacidade da equipe de projeto e controlar a qualidade dos produtos que ela gera. Então a gente pode dizer que as métricas de projeto elas são táticas, é para a gente gerenciar projetos, enquanto que as métricas de processo elas são estratégicas da organização. Elas fixam estratégias que devem ser seguidas pelos projetos da organização e que são auxiliadas então pela forma na qual se controla os projetos. Basicamente, o que a gente tem como distinção é que os projetos têm as suas próprias métricas, elas são utilizadas para avaliar a qualidade em nível tático de como esses projetos, cada um deles é conduzido, então tem um conjunto de métricas, eu avalio, continuo seguindo, assim por diante, até que então, no conjunto dos projetos, eu busco informações sobre como o processo está se refletindo em todos os projetos que são desenvolvidos pela organização, torná-los comparáveis, porque aí passa a ser a característica da organização de desenvolver projetos e não a característica de um time, de uma aplicação ou de gerente de projeto de conduzir um projeto específico com bons resultados ou maus resultados. Então, essas
Métricas do conjunto de projetos, elas são trazidas para permitir a avaliação do processo como um todo no conjunto de projetos. E aí nós podemos utilizar isso como um feedback para escolher pontos de melhoria dentro dos processos, estabelecer novos indicadores, novas formas de trabalhar que resultem em projetos ainda de melhor qualidade. Então vamos falar primeiro especificamente sobre métricas de projeto. As métricas coletadas dos projetos anteriores, eles são utilizados como um conhecimento prévio que acaba me permitindo estabelecer estimativas de esforço e duração de novos projetos. E assim, com essas estimativas, eu acabo formando linhas de base ou baselines. São as estimativas que eu faço para cada um daqueles projetos. E normalmente é assim que eu começo cada um dos projetos, pensando em termos de previsão, qual é a duração daquele projeto em função dos recursos que eu tenho, das suas atividades, como essas atividades vão acontecer dentro do tempo, qual é o esforço necessário para eu conseguir os meus resultados. Então, eu formo essas linhas de base. Durante o projeto, essas medidas de duração, essas medidas de esforço acabam sendo coletadas, elas são as medidas de esforço reais, as medidas de duração reais. E então eu posso conseguir comparar com as minhas estimativas e originais e monitorar se eu estou indo de acordo com o esperado, controlando assim o meu progresso. Se eu estou indo mais devagar ou estou indo mais rápido, eu posso, com essa informação, tomar algumas atitudes. Essas métricas de duração e de cronograma e a capacidade de comparar o previsto com aquilo que está acontecendo exatamente são as métricas mais básicas de qualquer um dos projetos. Quando o trabalho inicia, outras passam a ter uma importância muito grande, por exemplo, a produtividade. Se fez essa estimativa imaginando que a capacidade das pessoas fosse de um determinado ritmo, ou que a sua taxa de produção de artefato fosse de um determinado ritmo. Então, a gente passa a querer controlar se essas pessoas trabalhando aquilo que foi acordado está produzindo aquilo que se imaginava que ela ia produzir. Dá para calcular isso, por exemplo, em termos da taxa de produção de artefatos que é entregue, ou em termos do número de horas diária que efetivamente está sendo utilizado dentro do projeto. Pode se interessar também em aspectos de correção. Então, a gente pode estar trabalhando e esbarrar num conjunto de erros bastante grande quando eles são testados, os quais a gente pode se interessar pela severidade, pelos erros descobertos, classificados para sua severidade, ou a gente pode estar pensando em quais são os resultados de cada uma das etapas de revisão para não ir adiante com determinados erros e tentar detectá-los o mais cedo possível. Bastante importante, a gente pode estar pensando também em mudanças, né, na volatilidade dos requisitos e no número de solicitação de mudanças, o que normalmente é um indicador de que o projeto está começando com requisitos bastante indefiníveis, num cenário de bastante dinâmica ou não. Um aspecto bastante importante, que está bastante relacionado com os dois aspectos de correção e de volatilidade, é o de retrabalho. Quanto é que de trabalho eu estou tendo que refazer para corrigir ou para consertar coisas que eu pensei que já estavam terminadas. E a satisfação do cliente, por exemplo, em termos de taxa de resolução de defeitos, quanto tempo que leva, quantos dos requisitos que eu entreguei que eu consegui aprovar, e assim por diante. Resumindo então um pouco, as métricas de projeto mais clássicas são essas, né? A variação de esforço de cronograma. Eu posso então ficar comparando as estimativas com os dados reais. Eu tenho outras métricas bem mais complexas, como por exemplo Earn Value, onde eu estou associando os custos que já aconteceram com esses desvios. Então imagine assim que eu tenho, por exemplo, 50% do projeto feito com essas variações de esforço e cronograma, eu vou verificar se para fazer o restante dos 50%, eles vão ser de acordo com aquilo que foi previsto ou de acordo com algum desvio. Quando eu trabalhar com Earn Value,
eu vou estar pesando, por exemplo, que eu tenho 50% do trabalho que já foi feito, mas eu já gastei 80% do meu orçamento, por exemplo. Então, o que eu já ganhei com as etapas que eu já concluí? Eu posso estar pensando em velocidade, para descobrir efetivamente quantas horas as pessoas trabalham diariamente, qual é o esforço diário delas, ou alguma outra forma de medição de produtividade. Eu posso estar pensando em custo, em particular na percentagem de utilização dos recursos. Frequentemente se espera de gerentes que eles aloquem as pessoas ao máximo, não necessariamente resultando no maior produtividade, a sua total alocação, em particular quando isso aí implica múltiplos projetos e múltiplas trocas de contexto frequentes. Eu posso estar pensando em escopo, volatilidade de requisitos que podem ser medidos com requisitos que foram adicionados, requisitos que foram removidos, requisitos que foram modificados e está ponderando isso aí em relação ao total do conjunto de requisitos. Eu posso estar rastreando o número de mudanças que vão sendo solicitadas e o seu impacto nos requisitos originais, quanto por cento das minhas funções são rastreáveis aos meus requisitos. A URL que está colocada ali é um blog onde cada uma dessas métricas aí está discutida de uma forma bem interessante, talvez seja uma sugestão para quem quer um pouquinho mais fundo. E a satisfação de cliente, que frequentemente pode ser medida pelo tempo de atraso, pelo número de funcionalidades que foi implementada, mas também pela qualidade, né? Aqueles requisitos que eu consegui aprovar, a densidade de defeitos, ou seja, o número de defeitos que foi encontrado, a idade desses defeitos, ou seja, há quanto tempo os defeitos que o cliente reportou tem, né? Então eu posso fazer uma média de todas as reclamações para chegar numa média de idade, a taxa de resolução de defeitos, então qual é como é que eu consigo resolver esses defeitos ao longo do tempo e assim por diante. Em resumo, as métricas de projeto, elas são usadas para controlar o cronograma e os custos e fazer os ajustes necessários e com isso eu vou estar gerenciando os riscos e vou estar tentando evitar atrasos e problemas. E elas também me permitem avaliar a qualidade do produto durante a sua evolução. Quando necessário, eu posso modificar a abordagem técnica e, se eu tiver autorização, às vezes até a processual, como uma forma de mitigação. E eu estou fornecendo entradas para avaliar também a qualidade do processo. Veja que existe uma série de correlação entre os diferentes tipos de métricas e na medida em que eu uso as métricas para melhorar um impacto, eu posso ter uma melhoria em vários outros aspectos. Por exemplo, não restrito aquilo que eu estou mostrando, se eu melhorar a qualidade de um determinado produto, isso significa que eu vou introduzir menos defeitos e, em particular, eu estou preocupada com os defeitos que chegam lá no meu cliente. Se eu tiver menos defeitos, isso significa que eu tenho menos retrabalho, ou seja, eu gasto menos esforço para ficar refazendo algo que deveria ter sido certo desde o início. Uma outra consequência que eu tenho menos defeitos é que eu tenho também uma maior produtividade. E se eu tenho menos retrabalho, uma maior produtividade, menos efeitos, eu tenho um menor custo e a maior satisfação. Então, esse é um exemplo de como as métricas, ajustando uma, muitas vezes impactam em várias outras. Então, eu concluo essa parte sugerindo a vocês que leiam uma leitura que está colocada lá no Moodle, que se chama Usando Métricas para Monitoramento de Risco. É um material disponibilizado pela professora Lisandra, da UFSM, e ele mostra, então, como a abordagem GQM é utilizada para definir métricas que auxiliem a gerenciar riscos do projeto. Então, são métricas um pouco diferentes daquelas que foram apresentadas aqui, mas que podem ser usadas dentro de um projeto. Antes de passar para métricas de processos, vamos falar de normalização de métricas. Vamos considerar um exemplo de duas equipes que, através dos seus processos de revisão ou através dos seus processos de teste, encontrou um determinado número de erros. A equipe A encontrou 342 erros e a B 184. Dá para dizer qual delas foi a mais efetiva ou eficiente na descoberta de erros?
Poderia-se dizer que a equipe A, que achou praticamente o dobro de erros, ela é mais eficiente? Então, na verdade, não tem como dizer, porque a equipe B pode ter achado muitos erros para o tamanho do software que ela desenvolvia. E a equipe A, tendo um software de complexidade 10 vezes maior, ao achar 342 erros, achou menos erros. Então, no processo de descoberta de erros, pela normalização do tamanho, a gente consegue dizer e tornar os projetos comparáveis. Então, os valores absolutos, desvio de cronograma de um projeto em dias, de esforço em horas, ou números horas de retrabalho, ou números de requisitos que foram adicionados, ou removidos, ou modificados, ou a quantidade de defeitos, elas até podem dizer alguma coisa para um projeto específico, mas não me permitem comparar dois ou mais projetos de uma organização. Para tornar os projetos comparáveis, eu tenho que pegar esses valores absolutos e normalizá-los. Então, eu não falo mais de desvio de cronograma em dias ou de esforço, eu falo, por exemplo, em variações de cronograma e de esforço. Então, não me interessa saber muito que um cronograma atrasou 10 dias e o outro cronograma atrasou 2 dias. Eu quero saber se esses 10 dias no cronograma de um determinado projeto é a mesma coisa que 2 dias no cronograma do outro projeto. Então, se eles tiverem mais dias, pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu falo, por exemplo, que variou 10%, variou 15%, a mesma coisa para o esforço. As horas de retrabalho, eu posso pensar também em proporções. Por exemplo, em vez de falar em horas de retrabalho, eu posso falar em taxa de retrabalho. Do total de esforço que eu gastei, 30% foi consertando coisas que deveriam estar certas desde o início. Em vez de falar de número de requisitos, eu adicionei 3 requisitos. O que isso quer dizer? Eu posso dizer que 30% do total dos meus requisitos foram requisitos adicionados depois do projeto iniciado. Então, posso falar de proporções, proporções de requisitos completos, proporções de requisitos aprovados, proporções de requisitos testados, proporções de novos requisitos, por exemplo. E eu também posso falar em densidades por alguma unidade, como por exemplo tamanho. Então, em vez de dizer que eu tenho 50 defeitos, eu posso pegar o tamanho do software e estabelecer algum tipo de medida de tamanho. Pode ser por linha de código, que é uma medida bastante questionável, pode ser por ponto de função, alguma unidade de complexidade. Então, eu meço a densidade de defeitos pegando os defeitos por essa medida de tamanho. Vamos falar agora, então, de métricas de processo. Por que é importante ter indicadores de processo? Porque em nível estratégico eles vão permitir que as organizações entendam a eficiência dos processos que elas adotem e estabeleçam metas em relação a essas eficiências. Nesses processos, elas podem determinar se, por exemplo, o ciclo de vida sequencial, um ciclo de vida iterativo, incremental, que tipo de ciclo de vida é mais apropriado para os seus projetos. O efeito do paradigma de desenvolvimento de software, do paradigma de gestão de projetos, as atividades de engenharia específicas que estão incluídas, a importância que elas vão dar para teste, quando elas iniciam as atividades de teste, se elas adotam ou não testes automatizados, se elas adotam atividades de revisão, se elas fazem processos de revisão de requisitos para confirmação, que tipo de artefatos elas geram. Esses artefatos, eles trazem efetivamente algum tipo de ganho para a organização. Então, ao definirem esses processos, elas acreditam que os seus projetos serão um guia concreto e, seguindo aqueles processos, elas vão desenvolver software de qualidade no menor custo, sem desvios de cronograma, de esforço, de custo, e elas, ao ganhar uma compreensão sobre o estágio atual, elas podem fixar estratégias de marketing para se tornarem mais eficientes.
Então, elas vão permitir a gerentes, elas também vão permitir desenvolvedores, gerentes de projeto também, avaliar o que funciona e não funciona dentro dos processos. Porque elas vão ter dados de todos os projetos ao longo do tempo e indicadores que levam a uma melhoria de longo prazo no processo de desenvolvimento. Então, eu posso ter um comportamento global do conjunto de processos e posso usar projetos bem-sucedidos e projetos mal-sucedidos para verificar as razões deles não atenderem ou de estarem atendendo acima das metas e, com isso, levar a um processo de melhoria. Aqueles que funcionam muito bem, por que eles funcionam muito bem? Será que adotar as práticas que eles utilizam de uma forma organizacional pode trazer algum benefício? O processo de desenvolvimento de software é como se ele estivesse no centro de um triângulo que conecta três grandes fatores de influência que podem afetar tanto a qualidade do software quanto a performance da organização e dos seus projetos. Um dos mais determinantes são as pessoas, porque as habilidades das pessoas e as motivações das pessoas é dos fatores que mais tem impacto sobre a qualidade do software e da performance. Então, esse processo tem que levar em conta essas habilidades e tem que levar em conta a motivação. Por exemplo, algumas organizações estabelecem processos que são tão pesados que desmotivam as pessoas porque elas não veem um valor agregado em determinadas tarefas que elas estão executando só para estar em conformidade com o processo, ou com os artefatos que elas estão gerando só para estar em conformidade com o processo. Então, as métricas vão permitir um pouco entender o quanto está agregando essas atividades, esses artefatos na motivação e na habilidade das pessoas. A complexidade do produto é um outro aspecto que impacta bastante a qualidade e a performance da organização, porque o processo novamente tem que levar em conta que as suas atividades sejam capazes de lidar com essa complexidade no sentido de facilitá-la, introduzir atividades que sejam capazes de lidar com o produto. Então, por exemplo, um produto muito grande, talvez ela precise de testes automatizados, talvez ela precise de um processo mais formal, de requisitos, precise de ferramentas mais apropriadas. E, finalmente, a tecnologia. A empresa, a organização, ela tem que se cercar de ferramentas, de métodos, de técnicas que sejam apropriadas às pessoas que elas possuem, à complexidade e à produtividade que são esperadas. E nesse triângulo, então, a gente coloca as características dos clientes, as condições do negócio e o ambiente de desenvolvimento. Então, as métricas de processo, o que eu estou buscando é avaliar o conjunto dos projetos e quando os processos instaurados são eficazes como um guia condutor desses projetos, para que eu possa, então, ter indicadores de que está tudo bem, ou mesmo estabelecer novos indicadores de melhor desempenho através de um processo de melhoria de aspectos desse projeto. O que se quer, então, é coletar a partir dos projetos dados que meçam o desempenho de cada aspecto desse processo. Então, por exemplo, não me interessa só saber se as atividades estão atrasadas, mas talvez qual tipo de atividade está mal atrasada, em que fase. Assim, por exemplo, eu vou saber que os meus procedimentos de teste, se eles atrasam muito, se eles reportam muito defeito, talvez então eu precise olhar na eficácia das atividades de projeto, dos processos de revisão e nas atividades que geram código, para que quando chegue efetivamente na parte de teste eu não gere tanto defeito, não gerando tanto defeito, eu não gere tanto retrabalho para consertar esses defeitos. Eu desejo então analisar os dados medidos para avaliar a estabilidade do processo e a sua capacidade de produzir projetos de qualidade, interpretar os resultados das observações e das análises, traçar tendências e identificar oportunidades de melhoria. Por exemplo, novos métodos para gerenciar os meus requisitos, se eu noto uma volatilidade muito grande ou se eu noto que os requisitos não passam, não são aprovados nos testes finais, por exemplo.
E exemplos de métricas de projeto, então, esforço por fase, por atividade, o retrabalho, a produtividade, a efetividade dos meus processos de contenção de defeito, por exemplo, quanto tempo eu gasto em atividade de revisão para que eu possa correlacionar com defeitos encontrados com fase, a densidade dos defeitos externos, a densidade dos defeitos internos, a proporção dos defeitos externos sobre o total de defeitos, para saber se quanto menor o conjunto de defeitos que o usuário acha, melhor. Os requisitos, então, eu posso tentar entender a percentagem de changes request sobre o total de requisitos, o impacto de cada change request. Em conclusão, então, as métricas do processo, elas são estratégicas. O que eu quero saber é se eu estou tendo métodos, ferramentas, pessoas, ambientes adequados e um processo que leve essas coisas todas em conta para gerar projetos de qualidade que entregam produtos de qualidade dentro de restrições de curso e de orçamento. Já as métricas de projeto, elas são táticas para que eu possa, então, gerenciar cada um dos meus projetos e tomar ações como gerente de projeto a curto prazo. Botar a gente para trabalhar mais para compensar, botar hora extra, mudar algum processo, paralelizar, avisar para o cliente que algumas coisas vão ter que ser reestruturadas, enfim. As métricas de projeto, elas são uma parte significativa das entradas que são usadas para mensurar os processos. Então, elas precisam ser normalizadas para que os projetos sejam comparáveis. E as métricas de processo em particular, elas impõem uma necessidade de uma infraestrutura comum, adequada, integrada, que permita então tornar os projetos comparáveis e que tenha ferramentas adequadas para a coleta de métricas de uma forma confiável, com o mínimo de intrusividade possível. A gente discutiu no estudo de caso 2 um exemplo de como nós fizemos isso de uma forma organizacional. Aqui então a bibliografia e eu espero que vocês tenham gostado.